Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Falso 9. Eu sou o Carlos e hoje está de volta o Alex. Já é para aí a terceira vez que estamos a fazer esta introdução. Portanto, Exatamente. agora consegui fazer sem rir. Agora consegui fazer sem rir. Exato. O Carlos Alex, estava com dúvidas. como é que estás? Então, está tudo bem contigo? Também. Estava complicado. Olha, estava mais complicado fazer a introdução às vezes do que gravar o próprio podcast. E eu digo que a semana passada gravei sozinho e pá, senti não a mesma coisa. Portanto, falar sozinho, fazer um monólogo durante 20 minutos. Mas foi apreciado na mesma como os outros episódios. Não tanto, obviamente, mas pronto, ainda tivemos, ainda valeu para não ficarmos uma semana em branco. Exatamente. Mas olha, como o tempo é escasso e nós também queremos fazer este episódio hoje, eu vou começar por pegar num assunto que eu falei a semana passada no episódio e queria só ter a tua opinião sobre isso. E o tema, obviamente, é o Salah e também Salah, Ancelotti, tudo o que se passou entre esses dois nos últimos 5 jogos, salvo erro, do Liverpool. E eu não quero fazer-te uma pergunta específica, mas no geral, como é que tu olhaste para esta situação? Achas que o treinador tem sempre razão em colocar um jogador no banco? Achas que o Salah tem razão nas palavras quando diz que foi metido debaixo do autocarro, thrown under the bus pelo Arne Slot e também no fundo pelo Liverpool, pelo clube? Achas que tem razão nessas palavras? Ou, no geral, como é que veste essa situação e essa novela que parece que já está um pouco mais amenizada ou resolvida? Exatamente, eu vejo, neste caso eu estou a comentar com uma semana depois da tua intervenção e tendo em conta que no último jogo o Salah entrou e jogou, ainda consegui falhar 2 oportunidades flagrantes de gol. Eu acho que é uma situação muito estranha e o Arne Slot acho que arranjou o bode expiatório, neste caso foi o Salah. E ok que a equipa não estava a jogar bem e notou-se claramente a diferença do... Eu também não estou a responder à pergunta porque estou a focar outros assuntos, não faz sentido. Eu vou ser pragmático e curto e acho que o Arne Slot teve mal porque um jogador como o Salah, ok, que tem estatuto, tem história, tem etc. Mas tendo em conta que o treinador tem por alvo ou por objetivo defender os seus jogadores e não atirá-los às chamas, às esferas, à comunicação social, etc. Porque eu não me recordo do Salah ser um grande apreciador de entrevistas e de estar muito tempo. Ele parece-me ser uma excelente pessoa, tendo em conta os vídeos que vimos, a abordagem que ele tem com os miúdos é espetacular. Na altura do Klopp, eles chegaram a fazer vídeos nesta época natalícia, que eles iam eu sei que é normal, é comum, etc, todas as equipas, mas nós víamos um Salah que tinha um certo apreço pela massa adepta. Neste caso, não só sócios, mas também qualquer adepto, seja criança, masculino, feminino, homem, mulher, velho, novo, etc. Notava-se que o Salah tem um certo carinho e respeita a história de Liverpool, respeita a Anfield, respeita tudo. E acho que o Arne Slot foi um bocadinho demasiado grosseiro com ele, tendo em conta que o problema não é claramente dos extremos e continua a ser do único avançado que ainda não teve sucesso na equipa de Liverpool na Premier League. E se tu reparares ou não, nesta última jornada de Liverpool, o trabalho do Arne Slot vai tudo para água abaixo quando o Ikitiki faz 2 gols, ainda podia ter feito 3, o Salah falhou 12 e também o Liverpool podia ter goleado e fez uma exibição mediocre, tendo em conta o futebol produzido em termos de oportunidades face a golos. E mesmo assim, ele demorou muito tempo a perceber que o Isaac, não fazendo pré-época, não tendo capacidade de estar igual aos outros e num patamar tão elevado, a nível da condição física e da exigência que é o futebol da Premier League, tu tens claramente uma equipa partida em 2 ou 3 em que ele atirou a culpa para o Salah. Essa era a minha opinião. Exato. Não, eu acho que tu disseste pouco depois de começares a resposta que era pegar aí assuntos paralelos. Acho que não há problema com isso e acho que há aqui um conjunto de situações que eu quero pegar, que tu também falaste e também como estamos a falar um pouco do Liverpool, não há problema, que é a parte de ele não dar entrevistas. Isso realmente é verdade. No entanto, eu acho que lembro-me dele fazer entrevistas quando queria um contrato e agora, ou seja, quando ele realmente quer falar, ele aparece.
positivo ou não. Sim, exatamente. Isso, não sei, cada um tira as suas conclusões. Pelo lado do treinador, eu acho que é assim. Eu acho que houveram várias tentativas de mudar o plano de jogo. Começando pelo teres, por exemplo, o Szoboszlai, que já fez 3 posições, e também teve a jogar no lugar do Salah. Tiveste também tiveste ele a jogar a lateral direito. Acho que a Tinha lá lateral o direito foi a Frimpong. coisa mais estranha, exatamente. Para Sim, mim, a exato, posição mais exatamente. estranha que é visto jogar foi esse. Agora, se ele é competente, claro que Exa- o rapaz é competente porque ele é uma máquina, ele é um box-to-box old school. sim, exatamente, mas fica como eu disse, tu tendo talvez o Szoboszlai a jogar a lateral direito, depois perdes um motor e essa máquina no Exatamente. meio campo que se calhar depois faz falta. Mas eu acho que do lado do slot, por exemplo, claro que nunca é fácil tirar um jogador da equipa. É imaginares o que era tu tirares talvez o Ronaldo da equipa quando jogava no Real Madrid, com- tendo em conta ainda por cima da época que ele veio no ano passado, é normal que ele se sinta um pouco com bode expiatório. Mas mais uma vez, não se pode dizer que foi apenas foi a primeira opção que ele fez. Obviamente houve mudança na forma de jogar da equipa, na tática, no jogo de uma taça em que jogou contra as Mas, defesas, por mas exemplo. isso também é uma consequência de uma má gestão do Arne Slot. Eu não posso dizer que a culpa seja só dos jogadores, porque se ele veio com os primeiros 2 ou 3 jogos do Liverpool estava a funcionar, porque é que ele quis meter um jogador que marcava golos no banco e mudar 2 ou 3 linhas que não fizeram sentido para ele? Sim. É como Ah, tu não. estivesse a dizer, a primeira época, como já tens vindo a dizer, e eu concordo com o que tu dizes, a época reset do Liverpool pode ser esta. Mas como é que é possível um treinador que na época passada simplesmente pegou no plano do Klopp, deu uma motivação, deu seja o que for, um carinho especial, etc, etc, e os jogadores Uhum. começaram a jogar como estavam habituados a jogar, e porque é que ele do nada resolve mudar tanto com tantos novos jogadores? Eu acho que nós em parte já falamos também de haver Mas sim, tantos exato, jogadores novos a exato. entrar. Eu acho que uma das outras partes é que nós, pá, tu reparas esta época especialmente, mas mesmo recuando a época passada, tu has de perceber que o trabalho defensivo do Salah é inexistente. O Salah neste momento, até nesta época, mais parece um Mbappé do que o Salah da época passada. Acho que está mais perto do Mbappé do que o Salah da época passada. Em termos do que é dado quando a Atenção que equipa o está sem Mbappé, bola. atenção que o Mbappé é uma máquina de fazer golos. Mas aí está, mas E o repara, Salah esta época não está a ser a máquina de fazer golos. mas tu tens razão no que estás a dizer, e isso realmente é o que separa tu dares ou não a alguém responsabilidade defensiva, não é? Porque, por exemplo, Exato. repara, se tu dizes ao Mbappé, ok, olha, tu não vais defender, mas vais contribuir com 50 gols, assistências por época, ok, nós conseguimos perceber e não estamos a dar esse trabalho defensivo. Ou só lá, esta época não está a justificar ter o papel livre, não é? E no fundo nós vemos isso um pouco, pá, nós tivemos um episódio há uns meses em que nós falávamos um pouco de algumas posições, foi numa pausa para as competições internacionais, e não lembro o que é que foi, acho que foi para a Liga das Nações, algo do género, não me lembro. E nós falávamos um pouco de ter desaparecido do futebol moderno o jogador livre, aquele jogador que não tem Sim. responsabilidade defensiva, não é? E neste momento tu vês isso com o Salah, por exemplo, vês isso com o Mbappé, mas aí está, a diferença é o que um oferece com bola e sem bola. E mesmo assim, tu reparas que no caso do Real Madrid, quando tu tens até mais do que se calhar um jogador em que as responsabilidades defensivas não são assim, não existem no fundo, falando especificamente do Mbappé, por exemplo, do Vinícius, as coisas não correm bem, simplesmente hoje em dia. Não me parece que haja possibilidade de tu teres jogadores livres, sem responsabilidade defensiva, e depois, tendo em conta o que aconteceu ano passado, as equipas claramente com analistas, e de certeza que não são analistas, têm N analistas nos clubes, veem que o Salah simplesmente não defendia, e então exploram essas debilidades, e depois acaba por ser um conjunto de fatores. O Salah não defende, um, mas pronto, no final de contas a minha ideia era o Salah realmente, um, e na minha opinião, agir mal. Eu não sei se disse isso a semana passada, mas eu acho que simplesmente vir assim para a rua e falar dessa maneira estraga um pouco o legado, não é? Mas depois tu olhas para o Salah que entrou e foi aplaudido, e olhas para o Trent que
até se calhar era mais acarinhado do que o Salah, por ser um Exatamente. jogador da formação e ser um jogador local, mas é vaiado, estás a perceber? Qual é o limite para essas tolerâncias? É a qualidade do jogador? Se assim é, claramente acho Acho que é o que símbolo que aparece é na mau. camisola e o resto é filosofia. E para nós, para falar de Exato. filosofia, não estamos tão capacitados como para analisar a Premier League. E por É isso, verdade, isso depois no fundo acaba por ser sempre. Tu não sabes o que se passa lá dentro, não sabes exatamente. como é que o treinador gera os Isto é jogadores, pronto, chato. obviamente, Isto é chato. exatamente. Aliás, Aqueles 2, 3 minutos que passa para a comunicação social e nada se traduz as postas 5 horas ou 4 horas de trabalho diárias de cada jogador, etc. E as 8 ou 12 horas de trabalho de cada treinador, analista, etc. E por isso é que o mundo do futebol é tão disparo dos outros, porque há razões que a razão não entende e esta é uma delas. eu ainda este sábado estava a falar com um treinador que foi treinador do Nacional há uns bons anos. E estava lá a falar da situação do Salah, porque queria saber qual era a opinião dele. Pá, ele nunca teve, e perguntar se ele tinha tido algum jogador que tinha tido estas atitudes. Claro que em Portugal isso não é assim tão comum, tu teres isso, porque também não tem jogadores que talvez Tão mediáticos, ganhem exato. 300 mil euros por semana, portanto é um bocadinho diferente. Epá, e ele estava-me a dizer uma coisa que nós se calhar não temos noção, ou temos, mas se calhar não percebemos o quão importante é. Quando tu és treinador, pá, e 60% do teu trabalho é gestão do grupo, não é gestão, não é tática, não é futebol. Exato. E nós A já maior dissemos parte. isso. E nós já dissemos isso neste Exatamente, podcast várias vezes. exatamente. E quando tu ouves da fonte, então, ainda mais percebes o que é que se Exato. passa. Portanto, mas pronto, vamos ver. Ele agora também vai para a pausa Da da, CAN. da CAN. Portanto, vamos ver se volta. Se calhar podia ter sido melhor gerido. Mas também o jogo não me pareceu a despedida, Carlos. Desculpa interromper-te, mas eu acho que o jogo, a entrada dele não foi bem para a despedida. Pareceu-me. Sim, sim. Em janeiro saberemos, de certeza, ou em fevereiro, Exato. portanto, saberemos. Hum, Olha, e pegando noutro tópico, queria pegar, nós temos aqui três tópicos no Três. fundo para analisar e vamos passar por eles um pouco rapidamente. Eu queria começar pelo Manchester City e o Crystal Palace. Eu tive a oportunidade de ver a primeira parte deste jogo, por isso perdi a maior parte dos golos, mas depois acabei por ver o resumo. Mas do que vê da primeira parte e depois vendo o resultado final, quando estava a abrir o telemóvel para ver na aplicação, pensei, pá, o que é que se passou na segunda parte para o resultado acabar assim? E realmente não foi uma vitória muito Não. fácil, não pareceu pelo menos uma vitória muito fácil, mas pelo menos o Manchester City continua a manter pressão no Arsenal. Mas qual é que achas que foi o mais positivo daqui? O City realmente conseguiu ser uma vitória e são estes jogos que realmente fazem uma equipa. Talvez tu olhas para o ano passado que o Arsenal precisava de ganhar alguns daqueles jogos que ele se manter claro do Liverpool e perdeu, ou é o Cherky já estar a ser decisivo nesta equipa e a fazer aquela dupla com o Haaland? É uma dupla estranhamente surpreendente, digo isto, porque estava a contar que o Foden Allen fosse mais decisivo, como é que é dizer, comutamente. Ou seja, neste momento o Foden está a ganhar um espaço que remonta a um City de há umas épocas atrás, quando ele jogava claramente a 10 e fazia um papel diferente. E tu com o Uhum. Cherky vês uma relação Cherky-Allen que possibilita o Foden aparecer em sítios que ele antes aparecia e fazia golos. O que é Exato. muito engraçado ver esse novo tridente, mas é um tridente espetacular porque para mim aquele resultado de 3-0 é ilusório, tendo em Enganador, conta enganador. exatamente o Crystal Palace produziu para ter pelo menos 2 ou 3 golos marcados e o City também podia ter feito mais 2 golos, sem exagero. É um resultado para ir para um 5-3. Há lá 2 ou 3 momentos chaves que o Donnarumma defende, segura a Uhum. baliza a zero e para mim não estou a dizer que o Ederson na época passada não fizesse o mesmo, etc, etc. Mas há aquela segurança de tu tires um Donnarumma após a saída do Ederson que dá-te algum mais conforto, tendo em conta os primeiros jogos na baliza do City e não teres tido um guarda-redes com aquele nome. Parecendo que não, também é um bocado de psicologia desportiva em que tu de Sim. repente apanhas um guarda-redes que opa, a maior parte dos jogadores pode dizer que não conhece. E outra coisa, tu sabes que estás com o Donnarumma, com o título de Sim. campeão europeu da Champions, Uhum. e tu já apanhas aqui, ok, não vai ser tão fácil marcar, ele é alto, ele é ágil,
já tem feito umas coisinhas diferentes com os pés que não víamos antes. E tu ficas na dúvida. E parecendo que não, a equipa do City está muito mais que isso, tendo em conta que não gostei muito do jogo do Nicolas Gonzalez. Acho que foi dos piores jogos que ele fez. E isso reverteu-se um bocadinho naquela indisponibilidade defensiva do City, abriu umas lacunas que não se estava à espera. Mas depois foi um pouco de magia do Matheus Nunes. Também o Matheus Nunes está num momento de época extraordinário. E não é nada descabido que no próximo jogo o Pep Guardiola o meta no banco. Não, acho que desta vez não. Foi o que aconteceu aos 19 jogos seguidos do Rico Lewis o ano passado. E esta época estamos a ver o Matheus Nunes diferente. Aquele Matheus Nunes, ok, ninguém o via a jogar com a defesa de direito, mas aquele papel dele é tudo menos defesa de direito. Parece mais um ala, como um médio. Faz quatro papéis não só. E depois tiveste o Haaland, que acho que na primeira ação ofensiva marcou o gol, tendo em conta que aquele cabeceamento é perfeito à bananinha do Matheus Nunes. Depois tens o Haaland outra vez a recuperar bolas na zona do meio campo e a sair para a transição. O Cherki, Foden e desta vez o Bernardo jogou um bocadinho mais no apoio, mas eles são muito rápidos nas transições e nas tabelas on pass. O Reinders também faz um papel espetacular. E acho que é neste momento o melhor, neste momento da época, é o melhor momento do Manchester City, tendo em conta que também vem de uma vitória de 2-1 sobre o Real Madrid. E o Real, ok, que não jogou com o Mbappé, mas sabe-se lá porquê. Mas acho que é uma vitória do City, mesmo que não fosse por 3-0, aquele jogo ia acabar sempre para o City. Não foi como o jogo do Arsenal, por exemplo, tendo em conta fazendo a pressão. Acho que é completamente diferente. Eu acho que tu tocaste no Donnarumma e eu achei interessante falares de teres um defesa como um guarda-redes como o Donnarumma. Esta semana eu estava a ver um vídeo, eu penso que era do Manchester City, do Instagram do Manchester City, em que o Bernardo Silva fazia um five-a-side com os melhores jogadores que já jogou na sua carreira. Como é óbvio, a maior parte deles foram do City. Se bem me lembro, defesa, eu não vou dizer o guarda-redes, mas a defesa era Ruben Dias, meio campo era Kevin De Bruyne e Rodri, e depois Ronaldo, exatamente na frente, não, Ronaldo, e depois na baliza, quem é que tu achas que estava? Para tu estás a dizer isso é que não é o Donnarumma. Não, diz-me, o que é que tu achas? Dá-me um nome. Eu posso te relembrar com quem ele jogou. Ederson. Se me disseres que é um guarda-redes da seleção portuguesa, tu achas completamente ridículo. Não, é um guarda-redes do Manchester City. Ok. Portanto, o que é que tu achas que é? Espero que ele não diga que tenha sido o Borov. Não, foi o Donnarumma. E ele só joga com o Donnarumma há 7 meses. Ok. Não era o Donnarumma há 7 meses. Era o Keylor Navas. O Bravo jogou no Manchester City, mas não sei se deram. Não, acho que não tiveram ao mesmo tempo, não. Mas eu queria dizer o Novas, ele apanhou Novas. Eu acho que o Bravo foi a primeira época do Pep. E o Bravo era o guarda-redes assim um pedacinho extremo no sentido das saídas da baliza, e então o Pep cansou-se de ser assim tão extremo, e então depois trouxe o Ederson. Eu acho que, voltando ao cerne da questão que tinhas-me feito, eu compreendo que eu gosto muito do Ederson, também tendo em conta a equipa onde ele cresceu a jogar em Portugal, por ser um bocadinho próxima da nossa realidade afetiva, e eu compreendo que ele escolha Donnarumma. Eu também vou dizer que não iria escolher o Ederson só por causa dos pontapés longos que ele mete. Acho que no geral o Donnarumma é um guarda-redes mais completo, tendo em conta o Ederson. Mas também não deixa de ser estranho. Estranho, eu estou a dizer estranho, mas pode não ser nada estranho. Um jogador com quem tu jogaste 6 épocas ou mais, e um jogador que tu jogas há 6 meses. Sim. Também não te esqueças que o Bernardo Silva jogou contra o Donnarumma, não ao lado dele, mas contra ele. Sim, exatamente. Também dá para conhecer. Também, mas o que ele disse foi explicitamente que um guarda-redes como aquele dava uma segurança na baliza que é... eu acredito que dá, porque tu vês. No entanto, eu acho que no geral a defesa do City ainda continua a ser
parte mais frágil da equipa. Havia ali muitos lances, especialmente numa equipa como o Crystal Palace, que mete a bola longa e depois tens uma Mateta que tira qualquer um da frente, pelo menos aí, na parte física, e foi isso que aconteceu. Houve lá dois lances, pelo menos, em que há um que é o remate, não sei se é o Mateta a rematar. Não sei se. Acho que é o Também um Mateta a remate arrematar. forte do lado direito que o Donnarumma defende meio. Uh, Foi meio à Sim, frente, mas... eu não sei se é, mas de qualquer maneira, essas bolas altas que apanhavam a defesa numa. A defesa às vezes estava muito assim alta, mas também se vê isso do lado do Crystal Palace. Aliás, o último gol, tu vês isso acontecer, que a defesa está muito para a frente e depois acaba já é um gol clássico do City agora. Já é uma situação muito comum no City. Sim, como também aconteceu com o Arsenal, lembro-me perfeitamente disso, apesar de pronto, ser situações um pouco diferentes, o Crystal Palace até estar à frente da linha de meio campo, e no caso do Arsenal, penso que não estava, não me lembro, mas pronto, no fundo acaba por ser. Mas mesmo assim, como eu digo, acaba por ser, acho a defesa do Manchester City acaba por ser ainda a parte mais fraca da equipa, e à frente, como tu dizes, já tens o Cherki a ser decisivo, tens sempre o Haaland a ser inevitável, já vai com 23, não é? 23, acho que é 23. Por acaso perdi-me a conta agora. Eu acho que são 23, portanto, pá, o comentador estava a dizer, eu acho que eram 23. Então é 23. Portanto, vamos confiar no computador. Do meio campo, o computador é bom. Do meio campo para a frente, as coisas estão bem aliadas. Mas alguma coisa que queras acrescentar aqui no Manchester City? Ou eu só queria dizer que se a nível defensivo o Rodri entrar, vamos ver como é que funciona. Sim, mais uma vez, se tu tendo um Donnarumma atrás, dá-te uma confiança, ter um Rodri à frente, se calhar também dá outra confiança. Exatamente. No sentido de não desprezando a qualidade do Nico Gonzalez, mas o Rodri está há uns anos, mas aguardemos. Sim, neste momento é muito engraçado ver a Premier League relançada, e isso deu-me ânimo para ver o jogo do Arsenal, e sei que não era na ordem do nosso ponto de trabalhos, mas acho que agora devíamos aproveitar para falar do Arsenal em comparação com o que tivemos a dizer do City. Eu faço-te a pergunta, o que é que tu achaste dos golos marcados pelo Arsenal? Pá, eu achei especialmente triste. Sim, eu achei especialmente triste o Wolverhampton marcar 3 golos num jogo e mesmo assim conseguir perder. E, sobretudo, o melhor jogo que fizeram esta época, não em termos de hipóteses criadas nem nada disso, mas em termos de jogo esgoto, acaba por perder. Acho que o Arsenal, no geral, teve um jogo péssimo. Mais uma vez, acaba por se relacionar com um pouco o Crystal Palace, que é estas vitórias sofridas são cruciais, e talvez são estas vitórias que falham às vezes, ou falharam no ano passado ao Arsenal, para conseguir se manter colado ao Liverpool. E este ano nós vemos que mesmo com dificuldades eles vão lá, e seja em que situação for, acabam por marcar. Claro que agora ultimamente no jogo com o Aston Villa perderam no final. Sim, exato. Mas também o Aston Villa é uma equipa que está-nos a falhar no podcast e temos muito para falar deles. Fica para o próximo episódio. A verdade é complicado tu falares de 20 equipas. Pensando que não. Eu aposto a ver aí alguma equipa que nós ainda não metemos, nós não falamos uma única vez esta temporada. Não sei, Burnley se calhar, não falamos nenhuma única vez esta temporada. Acaba por ser complicado, porque quando tens 40 minutos, mas eu concordo, e aliás, na tabela de forma, é a única equipa que nos últimos 5 jogos tem 5 vitórias. Não são só 5 jogos, são mais jogos consecutivos a ganhar. Exatamente. E são 5 vitórias. Estar atentos. Exato, são 5 vitórias. Eu tenho a ideia que são 7 ou 8, pelo menos. Acho que são mais. É a equipa que mais subi na tabela da Premier League desde o início, porque não marcavam. Exato. Não marcavam 3 a 4 jogos, depois 4 jogos não marcaram nada disso. Não marcaram nenhum gol, portanto, acho que foi espetacular. Gosto de ver estas ascensões. É assim, é que é bom, faz lembrar um pouco a ascensão do Nottingham Forest o ano passado, claro. Exato, o Nottingham já ascendeu esta jornada. Exatamente, também queremos falar disso, mas em relação ao Arsenal,
eu não consegui, eu também, o Arsenal eu vi a segunda parte do jogo, eu não consegui ver o jogo todo, mas no final ainda fiquei com a esperança que o Wolverhampton ia roubar Exatamente, pontos ao aqueles Arsenal, pontos. Eu confesso que mas saí, estava a ver o jogo, tive que ir à cozinha e quando voltei eu, o quê? Marcaram. Depois eu fiquei assim a olhar com atenção e eu, mas isto não foi o Gabriel Jesus a marcar. Depois vejo, acho que foi o Mosquera, no chão, jogado, todo triste. E eu, epá, mas que cabeceamento fabuloso do Gabriel Jesus, mas afinal não. Dar aquele parecia, a cabeçalho. a primeira É que o repetição Gabriel parece, Jesus, mas para marcar um gol daqueles de cabeça, ele normalmente cabeceia de olhos fechados e com a parte de cima da cabeça, em vez de ser com a testa. Há lá acho que há um gol há 2 épocas ou 3 épocas que ele cabeceia, a bola bate-lhe quase aqui em cima e faz um chapéu no guarda-redes. Há um lance assim qualquer, tenho ideia que foi ele que marcou. Não é uma coisa Ma- estranha. mas, mas se a bola fosse a cabeça dele, estava lá. Eu não me lembro bem da repetição, mas verdade seja dita, se ele Não, conseguisse fazer aquele cabeceamento, ele cabeceou para baixo, mas acho que lhe faltavam para aí 20 centímetros de impulsão. Não estou a dizer de altura. Há jogadores baixos que saltam muito e há jogadores altos que não saltam nada. sim, Mas o verdade. movimento dele é perfeito, mas só que iludi de tal forma o Mosquera que a bola no Mosquera. Eu compreendo que ele vai tentar cabecear para mandar para canto. Compreendo que seja isso, mas ela bate-lhe mesmo raspão e vai para o sítio certo. Foi Exato. engraçado. Engraçado, Não, mas triste. mas é verdade, eu acho que no fundo o que se tira deste jogo é que fui um pouco assim. Em termos de hipóteses para o Wolverhampton, não houve muitas, verdade seja dita. Eu lembro-me dessa do gol e pouco mais me lembro do que Mas tem tiveram mais de um chances. lance. Tem mais um lance. Sim, mas Não, não foi, foi o um que me jogo pobre. interessa Foi um jogo pobre. mais, sim, o que me interessa mais é a parte do Mas Arsenal também o não ter Arsenal fez um jogado. jogo pobre. Exato. Sim, é essa, exatamente essa parte que eu digo, que o jogo do Arsenal foi pobre e acho que contra o Wolverhampton, que é uma equipa que está mesmo lá no fundo e não Exato. tem escape de descer para o Championship, pá, eu acho que para a equipa que quer ser É uma campeã, equipa que está. repara, Exato. A mais estrelinha uma da vez o que é sorte que quer dizer acompanhou é, nesta jornada e na outra não. A meu ver é isso. sim, 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 exatamente. Se calhar foi mesmo isso. Na jornada passada, quando perderam contra o Aston Villa, a estrela fugiu para o Aston Villa e hoje, e desta vez, surgiu Exato. para eles, ou apareceu para eles. E também é isso que importa aparecer. E mais uma vez, o que interessa não é se joga bem ou não. O que interessa é no final do jogo os 3 pontos virem para o Arsenal, porque senão vão começar a entrar na espiral como entraram no ano Exatamente. passado, em que havia jogos que tinham que ganhar e depois não ganhava. Mas sim, a extinção outra vez do Nottingham Forest, mas com o Sondage que é profissional em manter equipas na Premier League, acho que seria complicado. É 4-4-2, bola na frente, não é assim tanto. Realmente, acho que até tem explorado Shandai, que eu estou a falar do Nottingham Forest, estava a falar agora do Wolverhampton. Não sei porque é que fui falar, não sei porque é que fui falar do Nottingham Forest, mas olha, se calhar é porque se calhar já está na hora de falarmos Está do na hora de Nottingham falar do Forest, não Nottingham é? Forest. É porque o Arsenal foi tão pobre e eu fiquei. Este foi talvez o Não, eu primeiro estava à jogo do espera Forest do que eu jogo. vi. Exato. Não, Mas diz. foi o primeiro jogo que eu vi. Foi o primeiro jogo que eu vi hum, completo deles esta época. E olhei para este jogo. O Tottenham já tinha visto alguns, mas eu sinceramente olhei para este jogo e eu só via o Forest a jogar. Pá, achei tão pobre o Tottenham outra vez esta época que começo a pensar que já não há solução para o Thomas Frank. E antes de eu sequer fazer uma pergunta específica sobre o jogo, nós obviamente sabemos que o Thomas Frank veio do Brentford e foi ele que levou o Brentford de uma equipa de Championship a uma equipa que já está bem assente na Premier League e sinceramente só se houver algum descalabro que acabe por descer, mas penso que não será esta época, pelo menos parece-me que seja complicado ser esta época que deixa. Achas que há, assim, nós às vezes falamos de haver um patamar para jogadores, por exemplo, tu sabes que um jogador é um jogador de segunda liga, de primeira liga, Premier League, de Liga dos Campeões, internacional. Tu achas que para os treinadores também existe um pouco disso, na tua opinião, no sentido de, ok, eu consigo ser um bom treinador para o Brentford, porque o Brentford é uma equipa que se calhar tem objetivos diferentes e tem uma identidade também um pouco diferente, não se espera talvez que o Brentford jogue um futebol tão atacante, ou como se espera do Tottenham, e achas que o que está a acontecer aqui é um pouco um caso de alguém está com um trabalho um pouco grande demais para o que tem em mãos, ou simplesmente achas que também há aqui um problema
jogadores e lesões, como também já falamos, e epá, porque no fundo estou a dizer isto dos jogadores porque epá, o Vicário não sei se é um dos capitães da equipa, mas um capitão da equipa tem que ter um pouco mais de. Epá, eu lembro-me desta época, há muitos lances em que ele mete água, sinceramente, porque não tenho melhores palavras para descrever sem ser meter água. Epá, ele levanta os braços e manda vir com o colega. Epá, eu acho que isto é um problema não só da qualidade do jogador, mas sendo um capitão e tendo estas atitudes, epá, deixa um pouco a desejar no pessoal que tens na tua equipa, não é? Ai, acho que era normal o Tottenham chegar a esta altura e estar a jogar mal. Também não estou a ver grande surpresa nisso, tendo em conta que é normalmente aquela transição de dezembro para janeiro que o Tottenham muda de treinador e por isso tem sido mais ou menos comum em janeiro chegar um novo treinador ao Tottenham. Por isso está no ciclo. Mas agora, se o Thomas Frank merece, ou não merece, mas acho que há ali pequenos pormenores que nem com a chegada do Palhinha se reverteram, que é o meio campo do Tottenham não é assim um meio campo fabuloso e tu tens muitos jogadores que atacam e poucos jogadores que defendem. E mesmo os que defendem nas laterais não são assim jogadores fabulosos a defender. Ou seja, aquela equipa do Tottenham, mas que é uma equipa extremamente ofensiva, face à necessidade de alguns jogos ser defensiva. E tendo em conta Sim, que o sim. Tottenham, nesta época, estava habituado a ganhar fora de casa, ia chegar a uma altura que não ia ganhar fora de casa. E, a meu ver, o principal problema do Tottenham não é ganhar ou perder pontos fora de casa, é em casa não conseguir demonstrar o seu futebol, tendo em conta jogos que joga em casa. Tem um estádio fantástico, um estádio Uhum. recuperado há muito pouco tempo. Recuperado não, construído há muito pouco tempo. E tu tens adeptos que estão claramente lá a apoiar e tu tens a equipa assim a praticar um futebol medíocre e aqui vamos. E esta Eu época acho. não estou a ver o Tottenham acabar nos lugares cimeiros, Carlos. Não, eu acho que vai ser complicado, pelo menos só olhando para os próximos jogos que o Tottenham tem. Joga Liverpool dia 20, joga Crystal Palace dia 28 e joga com o Brentford dia 1 de janeiro. Depois, obviamente, também joga com o Sunderland dia 4, mas pronto, O acho que são Sunderland estas está próximas. fortíssimo. Estas próximas quatro serão claramente complicadas, ainda por cima. Eu aqui te digo, em janeiro ou sai o treinador ou sai um jogador ou vem dois jogadores só para dizer que era o que o treinador precisava e para mim fica Exato. bastante Mas engraçado. repara, olhando para trás, e não muito para trás, olhando para quando o Antes foi despedido, parece cada vez mais que foi um pouco um erro, não é? Porque repara, foi o treinador que deu um troféu àquela equipa. Vamos esquecer o que foi feito na Liga. E repara, vou-te dar um exemplo muito concreto Sim, do Ruben Amorim, que teve um desempenho péssimo na Liga e agora está a fazer o trabalho, pá, está melhor, está melhor. No fundo, vamos presumir que está melhor e no fundo a tabela mostra que ainda falta realmente um está jogo, melhor. falta jogar. Sim, exatamente. Senão passa para Jogam quarto já. lugar à frente do Chelsea. Exatamente, não te parece. Pá, não sei, eu acho que se talvez tendo mantido o Ange, tendo ganho um troféu, não interessa da maneira que ganhou e não interessa também o lugar que teve na Liga. Pá, não achas que foi um pouco quebrar? Não sei, até parece que quebrou um pouco a equipa, porque pá, a equipa vinha com uma moral, se calhar, que já não tinham há muitos anos. Epá, e a melhor coisa que eles sabem fazer é despedir o treinador. Faz sentido. Epá, eu percebo que a equipa não jogou melhor. Atenção, não estou a dizer que eram os melhores da Premier League, nem nada que se pareça. Estavam mais perto do fundo do que do topo, obviamente. Mas, na minha opinião, eu acho que foi. Pá, eu acho que foi o erro, e já disse isso neste podcast. Mas para ti, achas que se revela cada vez mais que foi o erro teres não contratar o Thomas Frank, mas sem ter despedido o Ange? É difícil dizer isso porque acho que o plantel está a dar razão ao Thomas Frank, que é, e dá razão ao que tu estavas a referir há pouco, que é o seguinte: o Thomas Frank não estava habituado a treinar jogadores, independente do desempenho deles, jogadores que estejam habituados a ganhar muito dinheiro. E tu falaste há pouco da questão do Salah ganhar mais de 300 mil libras por semana, e isso é um fator Sim, preponderante. E depois tu tens sim. jogadores que habituam-se a ganhar dinheiro e a fazer pouco.
E talvez Uhum. aqueles jogadores que ganham um bocadinho menos e queiram ganhar mais, esforcem-se, correm, demonstram outra capacidade dentro de campo. E acho que o Tottenham está claramente a ser refém de. A equipa, neste caso o clube Tottenham, está a ser refém de uma parceria muito má entre jogadores e treinadores. E essa parceria Uhum. resulta, ao meu ver, que os jogadores que estão neste momento no Tottenham, eu sei que estão a dar um bocadinho a volta e tens jogadores, como tu estavas a dizer há pouco, se eram jogadores realmente da Premier League ou de Championship, e eu também não estou a dizer que eles são jogadores de Championship, estou a dizer que talvez para uma equipa como a Tottenham, aqueles jogadores não sejam os jogadores mais indicados para jogar numa Premier League. E isso o tempo Uhum. está a dar razão às múltiplas sucessões de despedimentos e contratações de treinadores. Então tens uma reflexão muito interessante que é o teu melhor jogador, ou neste caso o teu capitão, o Son, que saiu, acho que Uhum. demonstra um bocado o que é o final do ciclo. E o ciclo deste Tottenham não é para se ver agora, a meu ver. É uma equipa que claramente precisa de 2, 3 épocas e provavelmente aqui uma época e meia, tendo em conta que já vamos em janeiro, ou seja, em 2026 para 27 vai ser uma equipa que vai estar muito melhor do que agora. E talvez Sim, o tempo não vai acompanhar o treinador que vai lá estar. e o recrutamento também mostra um pouco isso. Repara, as contratações que foram feitas foram maioritariamente tirando o Palhinha, que já está na casa dos 30, salvo erro, mas E o também é Palhinha foi lá emprestado. de causa Tem, mas as contratações são de jogadores novos, como o novos, Franco, portanto, como é Acho. normal. Quando se contrata jogadores que são novos, temos que perceber, temos que dar a esses jogadores o tempo para errar. O tempo, Pá, exato. eu posso dizer que aquele passe que o guarda-redes que o Vicário faz para penso que era o Archie Gray, acho eu. Pá, aquele é o erro do Archie Gray não saber receber a bola. Pá, não, eu acho que aquele erro, por exemplo, é do guarda-redes não fazer aquele passe. Há um lance este ano pá, como é o nome do guarda-redes do City que chegou no início? Era o Trafford, James Trafford? Sim, James James Trafford, Trafford. exatamente. James Trafford. Pá, que ele faz o mesmo Faz um passe. passo também, exatamente. E eu lembro-me de falar nisso aqui contigo e dizer: pá, isto é erro do guarda-redes, o teu colega está pressionado, tu não vais fazer aquele passe, mas Não, é tal coisa. É o que nós falamos um pouco. Eu lembro-me de dizer este que o Thomas Frank era pragmático e não tão dogmático, mas parece que esta equipa nem é nada, nem é pragmática, nem é dogmática, não é nada. O meu avô sempre me disse uma coisa, sempre me diz porque ele ainda vive, que é: nunca confies num homem que tem dois primeiros nomes e que gera 0.4 expected goals contra Nottingham Forest. Epá, eu acho que está tudo dito. Eu acho que está tudo dito. Epá, não. Eu sinceramente não vejo ele sobreviver. Se ele sobreviver o até Crystal janeiro. Palace e até janeiro, pá, seria poético ser despedido contra o Brentford, de verdade seja dita. Acho Mas que era engraçado. sinceramente, com o caos que o Brentford consegue criar naquela grande área e com a defesa péssima como tem, porque números não é qualidade, quantidade não é Exato. qualidade, como nós vimos contra o Arsenal. Pá, não sei se sobrevive a isso. Falando no Brentford, só queria deixar aqui um ponto também para nós terminarmos o podcast, que eu ontem estava a ver o jogo do Brentford. Epá, e vi uma coisa que me fez lembrar. Epá, eu cheguei a ler muitos livros de Premier League e de futebol e todos falavam do Stoke City, do Tony Pulis, e havia lá um gajo que era o. Pá, está-me a falhar o nome dele agora, eu tenho mesmo basta língua. Mas ele fazia lançamentos longos. Epá, e o Coyote ontem faz um O lançamento lançamento longo. longo, eu acho que apanhei isso. Epá, Eu não mas vi o epá, jogo, mas vi um clipe disso. eu fiquei. Eu nunca vi um daquele. Se tu pensares no FIFA, quando jogas o FIFA, tem aquele campo que é os retângulos grandes. Exato. E então tens tipo dois retângulos. O primeiro retângulo corta um pouco o semicírculo do meio campo, e depois tens tipo. Aquele era no fundo, acho que era o terceiro retângulo, a terceira divisão do campo, vá lá. E ele manda um lançamento que a bola deve percorrer. Eu não sei se vou dizer 30 metros, mas é capaz de ser qualquer coisa como 30 metros, uma coisa assim, Acho que uma tem que ser diagonal. mais, é na A bola diagonal, é cai na no. diagonal. Deve ser para aí É 40 ou 50 diagonal. metros no segundo posto. Ou É uma mais. coisa tonta. Uma coisa tonta. Eu sei, o que é isto? Deixou-me mesmo estúpido esse lançamento lateral. Uma coisa. Exato. Eu vou criar um clipe com isto para quem não viu. Vai ficar aqui o clipe para verem. Exato. Pá, uma coisa tonta, mas pá, espetáculo. Achei.
achei que estão cada vez mais fortes nesse aspecto e para mim gosto disso, criar caos na grande área porque as equipas ficam atrapalhadas e contra o Arsenal vai ser interessante ver quando chegarem para ver. Exatamente, para provarem um pouco do seu próprio veneno. E é isso. Alex, se tiveres mais alguma coisa a acrescentar, vou-te dar a palavra, mas se não tiveres, vamos fechar por hoje o Espero a episódio. vitória do Manchester United, é só isso que eu tenho a dizer. Contra o Bournemouth, que já está a descer um bocadinho. Exatamente. Vamos ver. É aqui às 8, não é? Às 8 de hoje. Pronto, amanhã já teremos. Já o episódio já estará fora, portanto é meio irrelevante. E só, amanhã já saberão o resultado quando tiverem a ouvir o episódio. E é isso, malta. Mais uma vez, muito obrigado por ouvirem o podcast e também por nos terem apoiado nas redes sociais. Provavelmente vamos ter mais um episódio este ano. Deixa eu ver, hoje é dia 15, Sim. 22 e 29, portanto devemos ter pelo menos mais um. E é isso. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais: Falso 9 Pod, Spotify, Instagram e também YouTube. E para a semana estaremos cá, se tudo correr bem. E é isso. Mais uma vez obrigado por assistirem e até lá, aproveitem o futebol. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau.